Vamos lá. Eu vou passar pra vocês aqui, cara, porque a gente já chega, é aniversário do Mengão, mas não tem como a gente deixar de falar do que tá acontecendo com o Gabigol. O que tá acontecendo com ele, gente? Ele foi dar os parabéns pro Flamengo e aí ele fez essa postagem aqui. Parabéns, Flamengo, 128, colocou corações rubro-negros, CRF, e ele fez essa postagem aqui, que tá sendo hiper criticada. O Zico com uma Libertadores só, como sentado no trono, com uma Libertadores e com cara de emburrado. E aí o Gabigol do lado, sorrindo, com 2 Libertadores. E os torcedores não gostaram. Porque o que acontece? Parece que o Zico tá chateado porque só tem uma Libertadores e o Gabigol tem 2. Eu até parabenizei, falei parabéns, Mengão, e aos ídolos verdadeiros do mais querido. Montagem bacana, mas teria colocado o Zico como ele costuma estar sempre, sorrindo e com o Mundial no colo também, tá? O Gabigol fez esse post e o Flamengo respondeu: você é protagonista de alguns dos mais bonitos momentos dessa trajetória. Obrigado por construir e seguir construindo essa história. Mengo, 2 coraçõezinhos. O Mundo Rubro-Negro postou o seguinte: o Zico emburrado é sinal do quanto ele teve seriedade e foco em vencer durante toda a carreira? Fez a pergunta. A falta do Mundial de 81 no colo do... a falta do Mundial... É isso aí, tá faltando o Mundial de 81 no colo do Zico. É para mostrar o quanto você persegue esse título, porque o Zico tá só com a Libertadores. Só aspas, naquela época... Pô, a Libertadores era dificílimo de ganhar. Mas tá ali, a Libertadores sempre foi, né? Tá a Libertadores, mas faltou o Mundial. É para mostrar o quanto você persegue esse título? A pergunta do Mundo Rubro-Negro pro Gabigol. Se a resposta for sim, para as 2 perguntas, bacana, Gabriel. Contudo, publicar uma imagem ao lado do Zico com uma taça da Libertadores e você com 2, indica um egocentrismo e vaidade exacerbada e desnecessária. Alguns podem até interpretar como certo deboche com o ídolo máximo do Flamengo. Seria, obviamente, um borrão na sua relação com a torcida, Zico e Flamengo. Certamente, um passo na direção que nenhum atleta deve escolher trilhar. Perfeito, tá? Eu acho que eu não posso nem acreditar que ele tenha feito por isso. Eu acho que foi um erro do designer mesmo. Deveria ter colocado o Zico como mundial ali, o Zico sorrindo. E eu acho que o próprio jogador postar que ele tá ali no reinado do lado do Zico, num trono, ele se coloca acima de todos os outros ídolos do Flamengo, Nunes, Leandro, Júnior, Petkovic. Ele se coloca, Adriano Imperador, ele se coloca acima do Imperador, né? Ele se coloca acima de todos ali. Se um torcedor posta e ele retuita, beleza, mas quando ele posta é realmente de um egocentrismo absurdo. O Eric Tadeu, apaga, torcedores aqui, tá? Apaga que tá feio. Cadê a taça do Mundial no colo do Galo? Tá na hora de ir embora do Flamengo. Muitos torcedores aí reclamando, tá? Até um professor vascaíno, o Zico tem Mundial, tinha que ter colocado no colo dele. Torcedores de outros clubes, tá? Rubro-negros do Nordeste, dá um presente pro Flamengo, vaza. Você aí, jogador em atividade. Cara, muita mensagem ruim que não dá nem pra gente ler. O pessoal aqui, cara, não mostrou o Mundial do Zico. Isso é homenagem ou tentativa de autoafirmação. Tem muitos xingamentos, claro, né? O Perna escreveu aqui: obrigado por tudo que você fez, você é gigantesco na nossa história, mas vamos querer voltar a jogar bola, tá? E aí, a gente teve aí o Carlos Alberto no Charla Podcast falando o seguinte: o pessoal tá postando inclusive as aspas dele lá no post do Gabigol. Gabigol está na zona de conforto. Qual o segmento dele? Ele é jogador de futebol, nas redes sociais está ali o Gabi, eu sou artista. Ele se perde no personagem. Se renovar com o Flamengo por 5 anos, isso vai fazer mal. Faz um contrato com metas para ele ter o objetivo de querer voltar a ser o que era. Ele é muito importante para a história do clube, mas nas coisas que fazia no passado.
Cada um sabe o que faz fora de campo, desde que se garanta. Mas ele está fazendo fora e não se garante dentro de campo. Tem que receber críticas. Está rechonchudo, não está com agilidade. Eu vi caras jogarem bem até 38 anos. Ele não tem nem 30, tá? O pessoal jogou essa declaração aí do Carlos Alberto no Charla Podcast, né? O Neto, dessa vez, ele, o apresentador da Band, ele falou sobre a questão do Gabigol, né? Vocês, torcedores do Flamengo, estão enchendo o saco do cara. O Gabigol está numa fase ruim, mas é um monstro jogando bola. Por que não vão encher o saco de outro? Ele joga em qualquer time do futebol brasileiro e sul-americano, que é muito maior que o Flamengo, né? Se ele fizesse metade do que ele fez no Corinthians, que é muito maior que o Flamengo, jamais seria vaiado. A torcida do Corinthians ia botar busto, no caso, né? Fazer um busto para ele. Cara, ele foi... tem como você respeitar ou você aceitar o comentário de um cara que diz que o Corinthians é maior que o Flamengo? Isso é ridículo. Neto, você é um ridículo. Ridículo, tá? Ele tá falando isso porque ele trouxe a informação que o Corinthians tem interesse no Gabigol, que o Yuri Alberto tá sendo vendido, né? Então ele tá aproveitando já para fazer média, para ficar elogiando o Gabigol, batendo palma pro Gabigol, né? E dizendo que lá ele vai ser respeitado. Os corintianos estão doidos para levar o Gabigol para lá, né? A gente mudar de assunto aqui, o Lucas Paquetá aí tá despertando interesse de clube da Arábia Saudita e o Flamengo pode ganhar uma baba com isso, né? De acordo com informações do jornalista Nico Shira, Lucas Paquetá está na lista de um clube da Arábia Saudita e, no entanto, a equipe não foi revelada. Dessa forma, pode se transferir para o Oriente Médio. Ainda segundo a mesma fonte, o time prepara uma investida para o West Ham, tá? E ainda sem proposta na mesa, Lucas Paquetá é avaliado em 65 milhões de euros, cerca de 344 milhões de reais na cotação atual. O jogador aí tem 26 anos, tá? E é óbvio que vai ter que ser algo em torno de 65, 70 milhões de euros. E aí o Flamengo receberia ali o dispositivo, né, de solidariedade, né? Então, são 5%. Se a gente está falando aí de... Vamos botar 350 milhões. Faço a conta rápida aqui para vocês. 350 milhões vezes 5%. 17 milhões e 500 que o Flamengo recebe caso o Lucas Paquetá, né, seja negociado com a Arábia, ou seja, quantia milionária para o Flamengo caso o Lucas Paquetá seja negociado, né, um valor altíssimo, quase 18 milhões de reais que o Flamengo recebe com a possível venda do Lucas Paquetá para a Arábia. Trazer aqui também que a CBF definiu o árbitro para a partida entre Flamengo e Bragantino. Olha que inacreditável. Reconhece esse sujeito aqui? Olha aí. Braulio da Silva Machado. Cara, o jogo do dia 23 de novembro, Flamengo e Bragantino, jogo decisivo para as pretensões do Flamengo, né, no campeonato, para Libertadores ou até mesmo o título, se tiver chance ainda. Tem até numeróloga, taróloga dizendo que o Flamengo que vai ser campeão, porque o aniversário hoje do Flamengo muda tudo, o Flamengo entra no ano 8, né? O meu amigo falou assim, pede para ela os números da Mega Sena. Eu vi aqui o vídeo da coroa, ela tinha dito que o Flamengo ia começar a passar o carro geral agora. Não sei se é depois do aniversário também. Acho que é isso que ela falou, depois do aniversário. A numeróloga diz que dá para acreditar no título, então eu vou acreditar. Né? Aproveita que ela é boa de número, manda aqui os números da Mega Sena. Então, pela partida atrasada da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 23 a gente enfrenta o Bragantino. Ainda será definida a escala completa da arbitragem, né? Quarto árbitro, responsável também pelo VAR, auxiliares. Mas o Braulio da Silva Machado já está definido. Cara, eu vou falar para vocês que eu acho uma sacanagem a escolha do Braulio, tá? Só pode ser sacanagem. Eu acho que só podem escolher de sacanagem, né? Não é possível. Um jogo decisivo, os caras escolhem o cara que tem o pior
relacionamento possível com o Flamengo, que o Flamengo já pediu para não apitar. Ele e o Wilton são os dois que têm o pior relacionamento com o Flamengo. Braulio e o Wilton Pereira. Os caras estão botando os piores árbitros nos jogos mais complicados para o Flamengo. E olha, não é choro não, cara. É sacanagem mesmo. Eu só posso acreditar que isso é de sacanagem. Gente, isso é surreal. Não aguento mais isso. Só árbitro desse tipo. Ah, o Daronco é ruim. Mas ele erra pros dois lados. Ele picota muito o jogo. O Rafael Claus, às vezes ele erra, mas ele é um cara que muitas das vezes é justo também. Agora, o Wilton e Braulio estão de sacanagem comigo, né? O Flamengo tem que abrir muito o olho. Se bem que não adianta nada ir lá pra coletiva depois também reclamar. Não adianta nada, não adianta nada. Bem, a gente tem aqui o jornal O Dia, o Fabrício Lopes, também, que tem canal no YouTube, jornalista também, que tem a coluna dele no jornal O Dia, falando que o Landim intensifica ações por SAF no Flamengo. Presidente enxerga oportunidade e momento ideais para se aproximar, né, da Caixa Econômica Federal. Aí ele fala aqui, com a falta de resultados dentro de campo, com a proximidade das eleições, ele tenta a cartada final para conseguir eleger seu sucessor e afastar de vez a ameaça do retorno de Eduardo Bandeira de Melo ao Flamengo. E aí fala que o Landim sabe que para aprovar a SAF precisa usar algo chamativo, né? Algo que perturbe a cabeça e o coração dos conselheiros rubro-negros, e o assunto em questão sempre é o famigerado estádio do Flamengo. Então, na matéria aqui, na coluna do Fabrício, ele está dizendo que o Landim está usando a questão do estádio para reeleição e para aprovar a SAF, né? Que ele contratou um CEO para negociar, a gente já trouxe aqui, a gente avisou, inclusive, com exclusividade que isso aconteceria, né? Para cuidar, um executivo para cuidar da questão da SAF, da compra do gasômetro, e o terreno que fica ao lado ali da rodoviária e tal, o local é considerado perfeito por essa gestão para dar início às obras do estádio do Flamengo. Landim então tentou negociar com a antiga presidência da Caixa Econômica Federal, mas não obteve muito sucesso. Com a troca de comando no governo federal, o novo presidente Carlos Vieira Fernandes declarou ser possível uma negociação. Ele fala que se for rentável para a Caixa, vamos fazer. O Flamengo é um expoente do esporte brasileiro. Podemos fazer uma PPP, parceria público-privada, por exemplo, mas preciso entender melhor o projeto. O negócio privado é sempre bem-vindo se for bom para a Caixa, né? Então, apesar, segundo o Fabrício, da boa abertura que o novo presidente da Caixa Econômica parece ter dado, Landim ainda precisa do dinheiro para realizar a compra do terreno e para viabilizar a construção do estádio. E é aí que entra a SAF, tá? Se a gente vender 30% do Flamengo, a gente constrói nosso estádio de graça. Foi o que Landim falou a conselheiros do clube, segundo a matéria do Fabrício, tá? Se o Flamengo se tornar SAF, estima-se que o valor que se possa conseguir gira em torno de 5 bilhões de reais. 30% deste valor geraria ao clube cerca de 1,5 bilhões de reais. Só o terreno do gasômetro consumiria cerca de 400 milhões, sobraria 1,1 bilhão para a construção do tão sonhado estádio. Rodolfo Landim já chegou a declarar que o estádio sairia por algo em torno de 800 milhões. Pelas contas, então, o Flamengo ainda ficaria com 300 milhões de reais e 70% do controle acionário do clube. A Caixa Econômica Federal quer voltar a patrocinar os clubes de futebol. Isso a gente trouxe ontem para vocês, né? E o Landim enxerga aí a oportunidade e o momento ideal de estreitar os laços com o banco, né?